Fala pessoal, e aí, tudo bem? Olha quem tá por aqui hoje. O vídeo falando sobre mim, né? Para você conhecer essa pessoa que fica por trás dos vídeos, né? Fica postando, 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 mas quem é esse cara? Quem é Carlos Nery? Da onde esse cara veio? Né, o que que esse cara tem de bagagem para estar passando isso para mim? Enfim, esse vídeo é falando um pouco sobre mim, para que você venha conhecer mais sobre o Carlos Nery, né? Esse homem que hoje está aqui trazendo esse posicionamento e esses feelings para tentar, de certa forma, fazer uma virada de chave aí na sua vida. Eu, Carlos Nery, nasci em João Pessoa, na Paraíba, e com poucos anos comecei a fazer algumas viagens para o Rio de Janeiro, depois fui para Santos, São Paulo, aí voltei para o Rio de Janeiro de novo, enfim. Mas com 5 anos voltei para João Pessoa, e dos 5 aos 15 anos eu vivi lá, naquele estado. No estado da Paraíba, né? Então ali eu cresci, né, vamos dizer assim, tive na minha infância aí diversas amizades, aproveitei muito, brinquei demais, né? Tive pessoas muito próximas aí que me ajudaram e a formar o homem que hoje eu sou, né? Eu tive uns pais separados. Quando a gente tem uns pais separados, pela minha experiência, a gente meio que cresce sem muita referência, né? A gente não tem referências para isso. E a gente se encontra nas pessoas que estão próximas, né? Que gastam ali o seu tempo, a sua energia para cuidarmos de nós. Mediante isso, a gente vai crescendo, né? Sem, digamos que um rumo pré-definido. E a minha vida não foi diferente disso, né? Como eu falei para vocês, aproveitei muito, né? A minha infância, brinquei demais. Hoje tenho essas amizades aí, até hoje, né, a gente carrega, hoje pela facilidade dos aplicativos, hoje eu tenho contatos, né, com essas pessoas que basicamente participaram desse processo aí de crescimento juntos, né, então é importante manter esse contato. Depois, dentro desse período de 5 a 10 anos, eu tive uma vida não muito fácil, né? Assim, tive todo o amor, o carinho do mundo, nunca passei fome, né? Tive cuidados dos meus avós, dos meus tios, primos, enfim, sempre tive carinho muito próximo da família, mesmo não tendo o meu pai nem minha mãe próximo. Minha mãe, ela morava no Rio de Janeiro e o meu pai morava lá em João Pessoa também, mas ele era muito ausente, né? Ele era muito distante. Mas mesmo assim tive muito carinho, sou eternamente grato pelas pessoas que gastaram um pouco da sua energia para cuidar de mim e, como volto a falar, para transformar hoje o homem que eu sou. Hoje eu sou muito bem resolvido, muito bem posicionado. Hoje eu tenho minha família, que era um dos meus objetivos maiores, né? Eu fui diagnosticado assim pela medicina que não poderia ter filhos e hoje eu tenho 3 filhas maravilhosas. Sou casado, né, com a Ellen. Foi basicamente assim meu primeiro namoro quando eu fui para o Rio de Janeiro. Mas eu já vou chegar nessa parte. Então, dos 5 a 15 anos, eu vivi lá em João Pessoa. Com 15 anos, tomei a decisão assim repentina de ir para o Rio de Janeiro. Então foi algo muito rápido, né? Eu aproveitei que uma tia minha tinha ido para lá para passar as férias no Nordeste, que por sinal é maravilhoso, recomendo muito vocês passarem as férias lá. E João Pessoa é uma cidade muito diferenciada, eu gosto muito de lá. E minha tia foi para lá, enfim, aí eu tomei a decisão, quero ir pro Rio, quero viver com minha mãe, enfim, blá, 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 e fui. Então assim, nem me despedi de muitas pessoas. Mas mesmo assim, hoje eu vejo como já um propósito e um preparo do Senhor para a minha vida. Eu não fico relembrando o que eu poderia ter feito, né? Mas, cara, passou, foi um processo, enfim, Deus tem um propósito para mim lá na frente. Então, com isso, fui para o Rio de Janeiro, me deparei com umas situações que naquele tempo não era o que eu esperava, né? Como uma criança, assim, entre aspas, 15 anos, mas eu não sabia o que eu queria, basicamente, como direcionamento e para minha vida. Daí eu só brincava, estudava, vivia essa vida, a vida ia passando, passando e ficava nisso. Só que aí eu tomei uma decisão de servir, né, no quartel. Na época que eu queria fazer 18 anos, né, me inscrevi, entrei como conscrito, não conhecia sobre provas, concurso público, enfim, não tinha direcionamento de nada, basicamente. Mas eu decidi tomar essa iniciativa. Com isso, nos primeiros meses, né, quem serviu sabe como é os primeiros meses, eu aprendi muito. Aprendi muito a dar valor às pequenas coisas que eu não dava antigamente. Então esse período para mim
de servir ao quartel foi extremamente importante. Eu tive uma virada de chaves para acordar para a vida, vamos dizer assim. Então, a partir daí, eu já namorava com a Ellen, né, Deus colocou ela, a família dela na minha vida. Basicamente, encontrei também na família dela algo que agregou muito para mim, né, eles me abraçaram, me acolheram, e eu consegui basicamente unir mais ainda o que eu tinha, o que eu fui buscar no Rio de Janeiro. Então, além da minha própria família, eu tinha também agora a família da minha esposa que, como eu falei para vocês, acabaram me abraçando. É, com isso, eu comecei a trabalhar. Né, quando fiquei aproximadamente um ano e pouco no quartel, tal, saí e comecei a minha vida de CLT. A minha vida de CLT, eu comecei num grupo, né, numa empresa de postos de combustíveis. Ali eu comecei a ganhar muita experiência com o público, né? E gostei muito, gosto muito até hoje. Então era muito agitado. Trabalhava num posto de NV e no Rio de Janeiro aquela bagunça, mas isso para o meu crescimento foi importantíssimo. Ali eu fiquei aproximadamente 3 anos. Ali eu fui destaque de alguns processos e fui promovido 3 vezes. Cheguei a trabalhar como gerente em alguns meses, algo em torno de 5 a 6 meses. Então, assim, foi muito interessante fazer parte dali e eu ganhei um conhecimento absurdo, né? Depois, quando eu gerenciei alguns postos, enfim, tive algumas propostas, mas eu já não me via tanto ali. Porém, eu queria muito ainda continuar trabalhando com pessoas. Liderei diversas equipes pelos períodos que eu fiquei, a gente tinha algumas metas, então a gente ia basicamente suprindo algumas necessidades de alguns postos em algumas regiões aqui pelo estado. Então, a minha vida era assim, eu ia para algum posto, alinhava, gerenciava aquele pessoal, depois ia para o outro e assim sucessivamente. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com o público, trabalhar com as pessoas e fazer esse gerenciamento, né, essa gestão. Então, saí, fui trabalhar numa fábrica, é, questões financeiras. Eu já estava casado, então para mim foi importante. De crescimento, tive também, onde sempre eu entro, eu costumo dar o meu melhor e absorver também muita coisa para que venha agregar e eu crescer. Então, fiquei aproximadamente um ano e meio, mais ou menos, trabalhando. E depois eu fui para uma empresa de revenda de produtos hospitalares. Dentro dessa empresa eu fiquei um pouco mais de 3 anos também, tive 3 promoções, é, trabalhei com gestão de representantes comerciais, é, para mim foi um crescimento absurdo onde eu tive dentro dessa empresa. Dentro dessa empresa também eu comecei a cursar a graduação de engenharia de computação, onde eu fiquei aproximadamente aí 1 ano e 6 meses. Não concluí, tá? Deus não preparou aquilo para mim. Eu acho que hoje também não daria muito certo, mas enfim, mas Deus sempre tem um propósito para a vida de cada um. A gente só precisa estar perceptivo a todos os detalhes que acontecem na nossa vida. Não ficar se vitimizando e sim pensar sempre nas possibilidades, em como solucionar. O problema veio, tá? O que Deus quer com esse problema? O que esse problema eu consigo fazer para estar melhorando em cima disso? Então eu sempre passo a pensar assim, né? No início não era assim, não sou algo perfeito, mas com o tempo a gente vai melhorando. E eu sempre visualizo dentro dessa forma, sempre as possibilidades, ver o problema tá. O que nós conseguimos tirar de solução dentro disso? O que tem de bom dentro disso? Né? Então sempre pensar dessa forma. Então, dentro dessa empresa, fiquei aproximadamente 3 anos. No final, já de estar saindo da empresa, eu virei pai, né? O início foi meio turbulento, teve uma complicação na gestação da minha filha e a gente iria, pelos médicos, né, iríamos perder o nosso primeiro filho, ao qual, como eu falei para vocês, eu não conseguiria ser pai, de acordo com a medicina, mas sempre Deus tem, a gente fala que Deus é o médico dos médicos, né? Porque ele sempre tem a última palavra. Então, o propósito de Deus não era esse, e não foi esse. E hoje, eu vejo muito bem isso. Nesse período, eu levava para ir para o trabalho, sair de casa para o trabalho, algo em torno de 3 horas e meia. E para voltar, algo em torno de 4 horas e meia, 5 horas. Então, cara, eu ficava aí aproximadamente de 8 a 10 horas, 8 a 9 horas aproximadamente, só dentro, no trajeto, né, de ida e vinda. Então, quando eu tive a primeira filha, eu comecei a virar várias chaves. E pedia muito para Deus, né, nas minhas orações, no período desses trajetos,
para que Deus viesse, né, mudar a minha vida, trazer oportunidades próximas de casa ou fazer com que eu tome alguma iniciativa para mudar essa situação, onde eu queria ter a família mais próxima. Eu não tive uma família em si. Eu tive meus parentes ali cuidando de mim e tal, mas eu queria ter a minha própria família e estar presente, ser presente. Então eu orava, cara, eu orava constantemente para isso. E a partir do momento que eu saí da empresa, né, minha vida foi dando continuidade. Trabalhei um pouco também na empresa da minha esposa, que era um pet shop. A gente era ela tinha um sócio, né, trabalhamos ali e tal. Crescemos muito, nos unimos muito, né, e vimos o tão potencial que nós temos quando a gente está próximo da nossa família. Consegui um pouco melhorar, né, o que eu tanto queria, mas ainda não era o resultado das minhas orações. E a partir daí eu tomei uma decisão de vir para Taubaté. Taubaté é uma cidade do interior de São Paulo, bem próximo do Rio de Janeiro, aproximadamente aí 3 horas. Fica próximo também de Campos do Jordão, São José dos Campos, tem a região litorânea aqui de Ubatuba. Então fica muito bem localizada essa cidade. Só que essa cidade, o irmão da minha esposa, ele já morava aqui há alguns anos. E outros conhecidos nossos também. Então a gente vinha visitar, raramente, mas víamos. Porém eu já conhecia aqui a cidade. E era algo que eu queria, porque é muito tranquilo, tem diversas oportunidades, e aqui eu conseguia estar presente no dia a dia da minha família, né? Então, vim para Taubaté sem nenhum, assim, o único direcionamento era do Senhor, ele sempre me mostrando o que eu tinha que fazer e as decisões que eu tinha que tomar. Deus, se tu tá no negócio, então eu vou para cima. E fui para cima. Aqui comecei a trabalhar, né, com meu cunhado durante um período, aí final de semana ficava vindo para o Rio, né, utilizando um aplicativo. Então, eu sempre utilizava de algumas ferramentas para poder estar sempre presente. Com isso, eu entrei né, depois de uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, eu entrei no ramo imobiliário. Comecei a trabalhar na construtora MRV. MRV foi uma escola, é uma escola. Absorvi muito conhecimento naquele lugar, conheci pessoas importantíssimas que me fizeram dar continuidade a isso. No início eu fiz muitas entrevistas para diversas empresas, porém todas eu falava assim: Deus, se tu estiver nesse negócio para mim, nesse propósito, me faz continuar. E Deus sempre me mostrava que não era, e eu sempre tomava a decisão de não dar continuidade aos processos seletivos. Porém na construtora foi algo diferente, Deus me mostrou algo diferente ali, e ali eu me dediquei. Ouvi muitas coisas que foram contrárias ao que eu queria, ao que o meu coração estava pedindo naquele momento, né? Então as pessoas vinham: você é doido, como é que você vai sustentar sua família? Você não tem carteira assinada. É, para você ganhar, você tem que vender. Isso é loucura. Então, mas Deus estava no propósito. Deus ali comigo estava. Então, se Deus está junto com você no barco, você não tem que temer nada. Não existe, cara, não existe. Vai para cima. E foi isso que eu fiz. Eu entendo que isso não é questão de maldade das pessoas, mas às vezes o teu propósito, a tua visão não é a visão delas. A mesma coisa quando eu falo em alguns vídeos é questão do sonho. Às vezes o teu sonho é algo grandioso para você e pequeno para as outras pessoas. E as outras pessoas vão chegar e vão falar. Algumas vezes não por maldade, outras sim, mas algumas vezes não. Mas porque para elas não é algo grandioso, mas para você é. Então trate isso com muita relevância. O que você tem como objetivo, como sonho, leva para frente, faz acontecer. Né? Coloca Deus no projeto e vai. Só isso. E assim eu não desisti. Encontrei pessoas que me ajudaram no meu início, né? A minha gerente foi uma pessoa fenomenal. Eu tive amigos de trabalho também que foram pessoas sensacionais, que me ajudaram a ingressar nessa área. É, o início da corretagem não foi algo fácil para mim. Eu entendi que eu tinha que quebrar muitas crenças, foram quebradas, mas eu passei um processo de quase 6 meses sem uma venda. Foi algo difícil para eu poder me manter aqui sem vender. Cara, foi muito difícil. Mas eu entendi que a gente trazendo para uma analogia aqui, uma árvore, você faz a plantação dela, começa ali o trabalho, e é para onde ela cresce? Ela cresce para baixo. Ela se fortifica. Primeiro as raízes, né, para ficar muito estabilizada naquele ambiente. E depois ela começa a crescer para cima. E foi assim a minha trajetória. O meu início foi dessa forma. Eu fiquei, nossa, estudando muito, 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 ganhando muito conhecimento, participando de atendimentos com outros corretores, absorvendo as coisas boas que eles tinham para passar. E com isso eu fui analisando o mercado, vendo o que era ruim na cidade,
o que tinha de defasagem aqui dos corretores, para que eu achasse um caminho onde eu pudesse me sobressair, né, fazendo parte disso. Até porque eu era de outro estado, não tinha muitos conhecidos por aqui, e isso não podia, de certa forma, eu parar, nossa, mas isso vai ser tão difícil, porque... Não, em nenhum momento eu pensei isso. Eu tinha que achar estratégias para poder me sobressair e dar continuidade ao meu propósito, né? Então, assim, a MRV fiquei algo em torno de 1 ano e meio aproximadamente. Como eu falei para vocês, cresci muito, conheci pessoas importantíssimas, mudei muito, muito, muito a minha mentalidade. Entrei numa área que ela é maravilhosa. Hoje eu faço com maior gratidão, com o maior prazer do mundo. Então hoje eu vejo com maior gratidão todo o meu trajeto, né, até onde hoje eu me encontro. Hoje, além dos diversos treinamentos, da gestão das pessoas, de saber conduzir essas pessoas como um verdadeiro líder, eu me encontro muito realizado. Eu sei que isso é apenas o início, isso é a ponta de um iceberg, mas já é algo muito, muito proveitoso que eu faço com maior gratidão. Então, assim, logo quando eu saí da construtora, eu entrei em uma sociedade e ali já virou minha chave agora para uma outra área, né, do imobiliário, que era os imóveis usados. Ali eu consegui absorver muito mais conhecimento. Dentro dessa sociedade eu fiquei algo em torno de 2 anos, eu acho, 2 anos e pouquinho. Não me senti tão pertencente depois de um período e decidi tomar a iniciativa de sair, porém com eterna gratidão, né, as pessoas que ali fizeram parte foram essenciais para o meu crescimento. Eu sempre carrego isso no meu coração, a gratidão por onde eu passei. Depois eu me juntei com o meu cunhado novamente, né, passei um período solo e apareceu uma nova oportunidade de fazer parte de uma nova sociedade, onde eu fiquei há quase 3 anos também. Foram 2 anos e pouquinho também, aproximadamente. E eu saí agora no início, fazem 30 dias, mais ou menos. Então, o que agregou na minha vida essa última? A trabalhar muito mais com as pessoas. Ali eu consegui me desenvolver muito, muito mais com elas, entender a necessidade e as dores tanto dos meus clientes como das pessoas que ali estão junto comigo. Então, assim, foi importantíssimo para mim esse período. Hoje, o que o Carlos Neri se propõe a fazer? Hoje eu quero impactar pessoas. Eu quero, com a minha experiência de quase 8 anos, agora no mercado imobiliário, com vendas, né, trazer a questão da conexão, onde você precisa entender que quando você se conecta, cara, aí é um leque gigantesco. Você se conecta, você consegue concluir negócios, você consegue concluir objetivos, você consegue concluir sonhos, e muitas das vezes não é a questão financeira que vai te fazer realizar, mas a conexão que você tem. A gente fala muito em network, e isso é essencial. Quando você tem um bom network, cara, você às vezes alcança lugares onde nem com dinheiro você conseguiria, mas o teu network, o teu conhecimento, a tua conexão, ela é capaz de fazer isso acontecer. Então, isso é um pouquinho do Carlos Neri. Hoje eu sou cristão, um pai de família. Hoje eu tenho 3 filhos, uma esposa maravilhosa que sempre está comigo, já aguentou muitas e muitas coisas aí. A gente está nessa caminhada, sempre com Deus na frente. Deus é o propósito de todas as coisas. Como eu falei para vocês, isso é apenas o início. A, a, eu, Carlos Neri, tenho no meu coração algo que vai agregar muito na vida de vocês. E eu espero que isso realmente vocês se permitam a absorver para que isso aconteça. Obviamente, eu entendo que eu estou começando a engatinhar, mas que através desse vídeo você já possa conhecer um pouco mais da minha expertise, do meu conhecimento, da minha experiência de vida. Né? O que adianta a gente ter diplomas, diplomas e diplomas e ficar tudo aqui na parede e a gente não tem experiências e não colocar em prática? Eu visualizo isso, não adianta só falar. Você precisa fazer. E quando você faz, você ensina, você aprende e você semeia. Cara, o semear, ele é incrível, porque quando semear, você colhe. E isso de pontos positivos e pontos negativos também, né? Então, que a minha vida ela venha fazer diferença na vida de outras pessoas, né? O meu conhecimento, a minha expertise, ela venha agregar no dia a dia de vocês, né? Em alguma adversidade também, eu coloco alguns vídeos onde eu sou um pouco mais
sensível a alguns detalhes, e eu acho que isso faz total importância, né? Então, hoje eu estou muito feliz pelo que eu estou me tornando. E eu espero que vocês também estejam felizes e continuem felizes e sejam felizes. Porque a nossa vida, independente de qualquer problema, a gente precisa sempre manter o pé no chão, respirar fundo e pensar na possibilidade de solução. Sempre assim, tá? Então, não sei qual a sua situação atual, mas que você pense sempre dessa forma, tá? Hoje, esse vídeo, especialmente, eu acho que eu consegui falar muita coisa aqui do que realmente eu, Carlos Neri, para me apresentar um pouco mais para você. Obviamente, eu fui resumindo aqui muitos dos detalhes, mas que você entenda que nada é fácil, tudo é um processo. E se hoje pessoas estão se posicionando e tentando fazer algo diferente para agregar, é porque essa pessoa já passou por alguma adversidade. Pelo menos eu penso assim. Obviamente você precisa ter o discernimento e entender quem faz sentido e quem não faz sentido. Mas tenha referência, possua pessoas com referência, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu estou deixando aqui também o link nos comentários, onde eu tenho alguns livros que eu espero que venham agregar muito para a tua vida. Fica à vontade para ir lá conhecer. E que venha agregar a cada dia mais também, tá? Não somente com os vídeos, mas com a leitura. Exercita a sua leitura, isso é importante. Fechou, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui o meu forte abraço e esse é um pouco mais do Carlos Neri. Um prazer te conhecer. Tamo junto. Um abraço.